Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu plano sequência e hoje vamos falar sobre Guerra Civil, um filme que mostra aí um pouco do trabalho de fotojornalismo no meio de um cenário de guerra civil nos Estados Unidos. Mas afinal, será que atende às expectativas? Eu sou Julia Rigaud, esse aqui é meu plano sequência e fique aqui se você quer saber um pouco mais do que eu achei sobre Guerra Civil. Em um futuro distópico, uma guerra civil estoura nos Estados Unidos e o trio Jesse, Lee e Joel viajam rumo à Casa Branca para, enfim, encontrar com o presidente dos Estados Unidos e nós vamos testemunhando todas as atrocidades que eles vão vendo no caminho e o que de fato acontece quando eles chegam até onde está o presidente, né? Guerra Civil é do diretor Alex Garland, que é um cara fantástico. Ele dirigiu Ex Machina, provavelmente o meu favorito dele, e Aniquilação, que divide opiniões, mas eu adoro. Ele é muito estético e ele é muito bom em criar suspense, em trabalhar com essa ideia de um futuro, olhando muito mais para o humano do que para as inventividades que muitas vezes se imaginam a respeito do futuro. E nesse filme, apesar de ser um futuro distópico, não temos muitos recursos tecnológicos. A ideia é justamente mostrar um olhar de testemunha mesmo sobre a guerra, já que tratam-se de repórteres, né, que vão apenas registrar o que está acontecendo. E o fato do filme não trabalhar as motivações da guerra ou até nos inteirar melhor de que guerra era aquela, quais eram os grupos, que grupo estava contra o outro, qual deveria ou não ser apoiado, quais eram os interesses. O fato da gente não ter suficiente informação sobre isso deixa ainda o nosso olhar mais apurado para a questão essencial da guerra, que é a desumanização de todos que estão participando, né? Que é a morte de um ser humano, a troca de tiros, a dor. Nisso eu acho que o filme acerta bastante, porque a gente vê ali quase que um mosaico de guerra, porque ele tem uma pegada meio road movie, um filme de estrada, a gente vai ali junto com os personagens, parando em cada ponto, vendo um pedacinho daquele grande mosaico de guerra e não nos encontramos com justiça, com nenhum tipo de discurso reconfortante ou que justifique a guerra, é apenas morte e destruição. Então, nesse quesito, eu acho que o filme acerta muito em escolher abordar dessa forma e deixar a gente, às vezes, tão perdido quanto os personagens, que não tem muito um objetivo ideológico, mas apenas o objetivo de registrar. Com relação aos personagens, o filme foca mais no trio, né? Joel, que é o jornalista, enfim, despojado, alegre, de certa forma, aventureiro, interpretado pelo Wagner Moura. Ele tá maravilhoso no papel, assim, né? Em que o Wagner Moura não está, né? É difícil. A Jessie, interpretada pela Cale Spaney, ela faz uma fotógrafa muito jovem, que tem um sonho de ser fotógrafa de guerra, e ela traz uma ideia de ingenuidade, de empolgação, de um olhar ainda muito verde a respeito da novidade, da aventura que pode ser aquele trabalho. E eu entendi o apelo, mas eu não sei, eu acho que faltou carisma desse personagem. Não colou pra mim, eu tava sempre levemente entediada quando ela tava em tela, assim, tipo, tá, assim, é a menina inocente, e aí? O que mais que ela tem, né? Além de inocência e empolgação que vem da inocência. Enfim, eu sou um pouco chata. E falando em chatice, a Lee, que é interpretada pela Kristen Dunst, ela tá maravilhosa no papel para o que exige dela, que é praticamente, né, ser uma pessoa amargurada pelo tempo, amargurada, endurecida por aquela realidade que ela há tanto tempo vive e já não tem mais nenhum encanto ou até sentido naquela profissão que ela faz. Então o filme faz um paralelo ali, né, da identificação de uma com a outra. A Jessie por admiração pela fotógrafa experiente e ali de uma certa proteção com a Jessie por se ver um pouco nela, né? Por se ver
também jovem, chegando naquele mundo e querer, de certa forma, proteger a menina daquilo que ela tá para encontrar e provavelmente endurecer o coração aí com o tempo. Que é um pouco o que o filme brinca no final, para quem assistiu, né? Apesar de entender o apelo e esse paralelo que é traçado, muito interessante sobre elas duas, eu não senti suficiente integração assim no grupo para que eu pudesse de fato torcer por eles, especialmente elas duas, que eu acho que deveria ter uma criação de vínculo mais forte, e isso existia tempo para alguns diálogos, um pouquinho que fosse. Não é necessário muito tempo para se ter um diálogo que aproxima dois personagens. E sim, isso não é uma coisa simples, mas o filme tem alguns momentos de diálogos vazios a respeito, enfim, de fotografia, de pessoas que estão alienadas com a guerra, do sentimento de estar se sentindo vivo por estar fazendo aquele tipo de trabalho, mas são diálogos rasos. No geral, eu achei os personagens meio rasos. Eu senti que faltou personalidade, cada um ficava apenas com o seu rótulo, né? O aventureiro, a ingênua, a durona, e não tinha mais camadas. Sendo que aqui, como trata-se de um cenário mais realista, eu senti falta de um pouco mais que me deixasse interessada no que vai acontecer. A cena em que brinca um pouco mais com isso, que de fato trabalha a tensão, o suspense, é o momento em que a Jessie some e tem a aparição daquele personagem maravilhoso, um soldado, um dos atuantes da guerra, interpretado pelo Jesse Plemons. Ele está terrivelmente ameaçador, a cena não esclarece as intenções dele. É o momento de maior tensão do filme, mas fora isso, não senti tanto. Eu tinha um leve sentimento de segurança de que nenhum daqueles três seriam abalados até o final. Não estou dizendo que seja um filme ruim, mas pra mim não me pegou. Eu senti falta de mais personagem e mais vínculo. No que se trata de registrar o fotojornalismo, é muito interessante. Eu, pelo menos, nem tinha parado para pensar como era realmente feito esse tipo de trabalho e que efeitos isso poderia ter no profissional. O que será que motiva esse profissional a seguir adiante? Então, nesse sentido, é muito bem feito. Porque não há o que se falar desse diretor. Ele é um cara muito experiente. Tudo que ele lança tem um apuro técnico muito bom. E claro, com a exceção da atriz da Jessie, eu acredito que o elenco tá maravilhoso para o que precisou, né? Para o que foi exigido dele. O personagem do Wagner Moura tá ali com todo o charme e o carisma dele. Enfim, ele tá ali embelezando um pouco mais o filme também. Eu não entendi por que não objetificaram ele que nem faz com as atrizes brasileiras. Não colocou ele sem camisa em nenhuma cena, beijando ninguém. Mas enfim, ele tá lá sempre com uma certa excitação a respeito da guerra e até com uma energia um pouco acima, né? É aquele cara que gosta da adrenalina, que gosta da violência, encontra algum tipo de entretenimento nisso. Quem ainda não sabia que a Kristen Dunst era uma ótima atriz porque só lembrava da Mary Jane é porque não assistiu Melancolia. Uma coisa que eu não vi sendo muito comentada é a respeito da introdução do filme. Reparem que a introdução do filme é o discurso do presidente intercalado com os flashes da guerra. E o discurso do presidente tenta, de alguma maneira, justificar aquele contexto, enquanto que os flashes da guerra mostram o que é, de fato, a essência daquele contexto. O filme não se interessa em aprofundar muito mais e eu acredito que ele obteve êxito como um filme de entretenimento. A questão é que, sendo do Alex Garland, com esse elenco, eu esperava um pouco mais. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. E se não gostaram, ou se pensam diferente, ou se concordam, deixa aqui nos comentários. E claro, não esquece de se inscrever se ainda não for inscrito e acionar o sininho para que vocês fiquem sabendo dos novos vídeos que entram no canal. Eu sou Julia Rigo, esse aqui é o meu Plano Sequência e até a próxima.